Será que androides sonham com ovelhas elétricas? Será que os androides são capazes de sonhar? O robô que tem uma inteligência artificial consegue evoluir a um ponto onde ele consegue ali ter sonhos verdadeiros? Ou ainda, será que o simples fato de uma inteligência artificial replicar um sentimento ou um sonho, algo que é uma característica intrinsecamente humana, será que isso o torna semelhante ao ser humano? Esse é um dos questionamentos que nós vemos no livro de Philip K. Dick, chamado Blade Runner, ou, no seu nome original, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo aqui a resenha de Blade Runner, de Philip K. Dick, uma obra extremamente icônica da nossa cultura pop, tanto com o filme, né, que é um clássico aí do cinema, quanto com esse livro, que é um clássico de ficção científica, né, de um autor que escreveu bastante coisa, escreveu muitas boas obras aí, que foi o Philip K. Dick, beleza? Então eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse livro, falar o que eu gostei, o que eu achei muito legal desse livro aqui, beleza? Mas antes, queria pedir para vocês deixarem aí o seu joinha, o seu like, se inscreverem no canal e também ativarem as notificações aí dos vídeos futuros, beleza? Então é isso aí, avisos dados, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse livro. O que eu tenho a dizer, né, sobre Blade Runner é que eu fiquei extremamente impressionado com a habilidade do Philip K. Dick de conseguir passar o máximo de ideias e questionamentos, sabe? Como é que eu explico, assim? A forma como ele consegue incluir dentro de toda essa história, de cada elemento dessa narrativa, várias ideias que passam ali na cabeça dele, sabe? Então, cada elemento dessa trama, cada detalhe que a gente vai vendo sendo construído nos personagens, no ambiente, né, no cenário ali, tudo isso remete a alguma temática que tem uma certa relevância, assim, para uma discussão maior, né, que a gente percebe dentro do livro, e eu achei isso muito, muito legal. Vou dar um resumo agora geralzão da história que a gente tem no livro do Blade Runner, e depois eu vou mostrar para vocês aqui em alguns exemplos, né, do que eu quero dizer com isso, de como a história ela levanta ali uma temática, né, em alguma cena, em algum momento, em algum detalhe, né, da história ali, né, enfim. Então vamos lá para a história do livro, né? Bom, na história desse livro a gente vai acompanhar o personagem principal, que é o Rick Deckard, né? Mas tão importante quanto o protagonista, eu acho que é o mundo e o ambiente em que ele vive. Então eu vou explicar primeiro um pouco desse ambiente, né? Rick Deckard, ele vive na cidade de São Francisco, aqui ainda na Terra, e eu falo isso porque já existe viagem de migração nesse universo aqui. Por quê? Porque a Terra, ela tá meio que destruída. Ela tá num cenário praticamente pós-apocalíptico, né? Porque houve um evento chamado Guerra Mundial Terminus, que foi uma guerra nuclear que dizimou maior parte aí do ecossistema do planeta, fora vários seres humanos, e o que sobreviveu aqui é tipo um resquício do que se tinha. Então a gente perdeu muito da fauna, da flora mundial, né? A gente perdeu vários seres humanos e, além disso, na Terra fica uma espécie de poeira radioativa por causa das bombas nucleares. E essa poeira radioativa ela fica ali sendo espalhada, passando por várias regiões, vai sendo levada assim pelo vento e tudo. E isso faz com que os seres humanos eles tenham que ficar sobrevivendo, migrando, porque em algum momento essa poeira ela vai sendo trazida, mudando de região, enfim. Ou seja, os seres humanos destruíram um planeta, estão em um cenário pós-guerra, né? E isso torna todo o ambiente, todo o local, a ambientação, né, para os seres humanos uma coisa meio depressiva, meio triste, e isso vai refletir muito na personalidade dos personagens, né? Percebam que só nessa parte da ambientação a gente já vê algumas questões sendo levantadas com relação à guerra nuclear, com relação à destruição causada ali por uma guerra mundial e tudo. E se vocês pararem para pensar que o ano em que foi
escrito esse livro, né, publicado esse livro, foi lá por volta dos anos 60, final dos anos 60 ali. Foi um período que estava acontecendo a Guerra Fria ainda existia ali os conflitos ali da Guerra Fria, né? Havia muito essas ameaças de ataques nucleares ali, né? Isso eu não li aqui, nenhuma explicação, nem nada, mas assim, eu deduzi, né, pesquisando um pouco mais sobre o autor. Não sei se foi realmente intencional com relação a isso, mas eu deduzo que tenha sido isso. Inclusive, se você tem alguma informação relacionada à escrita desse livro, que fale, que relacione isso à Guerra Fria ou alguma coisa assim, deixa aí nos comentários, né? Tipo, falando, li alguma coisa relacionada ao Philip K. Dick, que ele comentava sobre isso ou não, entendeu? Ou se você acha que eu também estou errado, pode falar aí, né? Uma coisa que eu achei curiosa, o livro ele saiu ali num período onde ainda existia essa ameaça, essa coisa, esse medo de que houvesse uma guerra nuclear mesmo, né? Então eu achei isso muito interessante, essa primeira temática só na ambientação do livro, né? Dentro de todo esse contexto de terra destruída, né, dizimada ali, a gente acompanha o Rick Deckard, e ele é um caçador de recompensas, né? Ele trabalha nesse cargo e é um cargo da polícia. Dentro desse cargo ele é responsável por investigar ali e caçar os chamados androides. E o que são esses androides? Aí vamos lá, mais um pouquinho da história, né? Como a Terra foi dizimada, eles começaram a mandar os seres humanos para Marte, para povoar Marte, né? Eles então tentam mandar essas pessoas, né, as pessoas que estão aqui na Terra sobrevivente, eles começam a incentivar as pessoas, cara, vamos mudar para Marte, vamos mudar para outro planeta, vamos começar uma coisa ali nova, do zero e tudo, porque aqui acabou. E começam projetos governamentais, tudo para enviar as pessoas para outro planeta. E um dos incentivos que existia para as pessoas irem para Marte é que eles ganhariam androides, né, que seriam espécies de serviçais, seriam robôs que serviriam os seres humanos. Seriam máquinas ali, coisas, né, que ajudariam em todo esse processo ali de adaptação e tudo, e ajudariam nessa construção de uma nova sociedade, né? Chegou num ponto onde esses androides começaram a se confundir com os seres humanos, sabe? Os androides eles começaram a ficar muito parecidos, sabe? Tanto na parte da inteligência artificial deles, quanto na questão da aparência, até chegar num momento onde ficou praticamente indistinguível. Você não consegue distinguir um ser humano de um androide, né? A não ser por um teste de empatia. E calma, eu quero que vocês percebam também essa outra temática. Tipo, você tem seres humanos e seres tratados como coisas que se assemelham com os seres humanos em aparência, em inteligência e até nos sentimentos, né, entre aspas. Só nisso você já tem ali outra temática sendo abordada, outra temática saltando do texto ali, que tem a ver com essa questão do que as pessoas consideram seres humanos. Outra temática assim, muito boa, sabe? Que tem a ver muito com essa ideia de diminuir alguém, diminuir uma classe, tratar alguém como inferior, né, vamos dizer assim, tratar alguém como coisa. Então você já vê isso sendo construído nessa temática, sabe? Então você tem seres que são esses androides, mas eles não podem vir para a Terra. Eles foram feitos para irem para Marte e eles não podem voltar para a Terra, entendeu? Então quando eles são mandados para a Terra de volta, ou porque foram exilados de lá, ou porque fugiram, eles têm que ser aposentados, né? E o termo é realmente algo para diminuir, né? Assim, é uma coisa para deixar mais leve, porque na verdade o que eles fazem é matar esses androides, né? Aí que entra o trabalho de caçador de recompensas, e a grande dificuldade pro caçador de recompensas é na parte de reconhecer um androide, diferenciar um androide de um ser humano. E o mecanismo que eles têm para fazer isso é um teste chamado teste de Voight-Kampff. Seria um teste de empatia. Ele é feito com uma máquina que ele conecta ali num androide ou num ser humano, né, dependendo de quem ele suspeita, e ele vai fazendo os testes ali. E de acordo com os níveis dessa tabela, conforme ele vai fazendo algumas perguntas sobre animais, sobre seres humanos, ele consegue determinar ali quais níveis de empatia ele tem que ter, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que essa é a temática principal do livro, né? Porque a temática vai ser esse questionamento acerca do que é a essência do ser humano e o que é a essência de algo parecido com um ser humano, um androide, né? Algo que simula um ser humano. E ele vai brincar ali, o Philip K. Dick, com essa tensão que existe, né? O que é um ser humano, o que não é. Porque esse teste,
ele é apresentado como algo extremamente preciso e objetivo e certo. Como a história vai se passando, vão acontecendo algumas coisas com alguns personagens que você vai vendo que, apesar do teste estar acertando, os próprios personagens eles ficam confusos com os resultados deste teste, entende? Então, assim, de certa forma, no livro, o autor ele usa esse teste de Voidcamp para meio que falar, cara, esse aqui é humano, esse aqui ele é androide, para você realmente não ter essa dúvida. Mas quando ele vai trabalhando esses aspectos dos sentimentos, do que se espera do ser humano, do que se espera de um androide, vai mostrando que a gente se engana muito com relação a isso. Então, por exemplo, vão haver momentos onde o Rick Deckard ele vai achar que uma pessoa é um androide e na verdade ela é um ser humano. Vão haver momentos onde vai ter um ser humano que vai parecer muito com um androide e na verdade é um ser humano. Você, como leitor, vai se questionar se o próprio Rick Deckard ele é um androide ou não, sabe? Voltando aqui para a história, ele é chamado para completar a missão de um outro caçador de androides que não conseguiu caçar 8 androides que tinha ali na lista dele, né? E ele era considerado o melhor dos caçadores ali, né? E ele caçou alguns, mas acabou sendo ferido por um outro. E aí eles chamaram o Rick Deckard para substituir ele, falando, cara, cumpre essa missão aqui de matar esses androides porque o outro tá hospitalizado. E ele vai caçar esses androides pelo dinheiro, porque é o emprego dele, ele já pensa ali no que ele vai comprar e tudo. Tem a ver com uma religião chamada mercerismo, que tem no livro, que é muito massa também, mas eu não vou entrar muito nessa questão da religião, porque eu acho que é muito spoiler se eu explicar ela, sabe? Mas ela vai trabalhar toda essa questão da empatia também e vai trazer mais questionamentos e mais reflexões sobre essa questão da empatia, sobre a questão do ser humano, da essência do ser humano, coisas assim. É uma coisa meio filosófica, entendeu? Então, vou deixar para a experiência do livro mesmo. Mas enfim, ele tem que caçar esses androides, né? Esses 5 androides. E aí ele começa essa jornada tendo que achar eles e fazer o teste do Voidcamp de aposentar, né, eles, para que no final ele possa buscar a recompensa dele e tudo mais. Toda essa história ela se passa em um único dia de serviço. E o interessante é que durante toda essa missão você vai vendo ao longo do livro, né, como o Rick Deckard ele vai sendo afetado por toda essa jornada, vamos dizer assim, né, que envolve conflitos ali físicos, onde ele vai ter que lutar, atacar e ser atacado, né, por esses androides. Conflitos pessoais, onde ele começa a refletir sobre toda essa questão dos sentimentos, da empatia, dessas reflexões sobre o que torna algo humano ou não e tudo. Tudo isso vai gerando um impacto psicológico nele também. Então, a pessoa que você vê, que é o Rick Deckard do início do livro, quando chega no final, é um Rick Deckard completamente diferente e muito mais afetado por tudo isso que se passa, né? Por todas essas questões filosóficas, morais, sentimentais, psicológicas e físicas também, que ele vai passando por toda essa missão de caçar 5 androides. Eu acho que eu já falei bastante sobre esse livro aqui. É um livro que eu gostei muito, cara. Achei muito legal. E eu acho que foi, tipo, o melhor livro que eu li até agora. Assim, que eu li completo, né? Tem alguns ainda que eu estou lendo. Mas, assim, foi um dos melhores livros que eu li até agora. Acho que eu considero ele uma ótima leitura, não apenas pela questão da história, por ter uma história boa. Porque eu tenho livros aqui que eu gosto, que tem histórias boas. Mas o que eu gostei muito é de ver, assim, que nessa história aqui do Philip K. Dick, ele consegue, assim, através da escrita dele, através da história que ele está contando, você lê a história e a partir dessa história você conseguir identificar e trazer na sua interpretação todas essas discussões e temáticas assim que estão mais num nível mais profundo, sabe? Então ele provoca temáticas sem falar nada, sabe? Sem falar sobre elas diretamente. Ele fala sobre elas contando a história. É um tipo de ambiguidade assim que eu achei muito legal, sabe? Desse livro aqui. Tem alguns livros que eu li recentemente que trouxeram também elementos parecidos com isso e eu tenho gostado muito disso, sabe? O veredito sobre o Blade Runner é, cara, livraço, muito bom, ficção científica muito, muito boa. Recomendo por essa experiência, assim, sabe? De você ler uma história que te provoca ali reflexões em vários temas diversos, né?
E tudo isso sem te dizer um A, sem te dizer uma letra, assim, de exposição. Tipo assim, não, isso aqui tá falando sobre esse tema, isso aqui tá falando sobre o ser humano, isso aqui tá falando sobre... Não precisa disso. E agora um bônus, assim, sobre esse livro. Pode ser que esse tipo de leitura, que eu falei que é meio ambíguo, fique difícil de se interpretar, assim. Alguns tópicos mesmo, eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que pensar um pouco mais, tive que reler um pouquinho algumas partes para poder refletir sobre qual a temática que ele estava falando ali, né? E também uma coisa que ajudou, e isso não é uma coisa ruim, tá? Isso eu acho muito bom e enriquece o pessoal que gosta de ler e enriquece, assim, o conhecimento literário da pessoa, né? Que no final aqui dessa edição da Aleph, né? Você tem alguns extras que te dizem um pouco mais sobre o autor e sobre a história, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, tem um pós-fácio aqui, né? Dá aqui, ó, pós-fácio aqui do livro. Nesse pós-fácio, você tem assim, ó, uns títulos, por exemplo, ó, O Mistério de Rachel Rosen. E ele vai falar aqui sobre essa personagem que aparece no livro, né, a Rachel. E ele traz algumas explicações, não é bem uma explicação, mas ele te traz um comentário sobre esse momento da história, essa personagem, as cenas que envolvem essa personagem, que te abre um pouco mais a interpretação, sabe? Ele te dá um pouco mais de vamos dizer assim, de ferramentas para que você reflita melhor sobre aquela cena, sobre aquele momento do livro. E ele faz isso com várias coisas. O sofrimento de Wilbur Mercer, né? Que é o cara lá da religião do mercerismo, que é um outro tópico que é abordado ali dentro do livro. Dúvidas de Rick Deckard, que são ali os conflitos pessoais que o Rick Deckard vai ter ao longo da história, né? Você tem alguns comentários que vão enriquecer a sua leitura aqui, e eu acho isso muito bom. Eu não recomendo que você leia elas antes de ler o livro, porque muitas delas têm spoiler, tá? Então, leia primeiro o livro, beleza? Então é isso aí, tá aqui a resenha de Blade Runner. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vou deixar relacionado aqui alguns outros vídeos, alguns vídeos de compras ou algum vídeo em que eu comento alguma leitura, enfim. Então é isso aí, gente, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, gente, falou e até mais.